Fala, Fel, tranquilo? Tudo sobre a partida de Corinthians e Grêmio, Corinthians e desfalques importantes do Coringão, com 8 jogadores representando as suas seleções e praticamente quase todos não vão enfrentar o Grêmio. A gente vai trazer tudo agora do Coringão e também uma reportagem especial sobre o Corinthians, fair play financeiro e as dívidas e a arrecadação dos clubes brasileiros. Então se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Para o futebol brasileiro. Falando agora de Corinthians, hein? Tem as informações do Clube do Parque São Jorge aqui no Sport Center. Fãs de esportes, o Corinthians vive um momento turbulento politicamente. Há exatamente uma semana, membros de torcidas organizadas ocuparam o Parque São Jorge exigindo mudanças no estatuto. Mas o futebol continua e o momento dentro de campo também não é dos melhores. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana e um empate decepcionante com o Vitória na última rodada na Neoquímica Arena, agora o Corinthians se prepara para encarar o Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre às 8 horas da noite. Devido à proximidade da partida com o final da data FIFA, o técnico Dorival Júnior pode contar com só 2 dos 8 jogadores que foram convocados para representarem suas seleções. Os únicos nomes praticamente garantidos são do goleiro Hugo Souza e do Ángel Romero. Os dois jogam a partida entre Brasil e Paraguai nesta noite na Neoquímica Arena e por já estarem em São Paulo, a logística é mais favorável. O venezuelano José Martínez é dúvida. A Venezuela joga hoje no Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Por isso, a logística também pode ser facilitada. André Carrillo, do Peru, e Félix Torres, do Equador, jogam hoje em Lima, capital peruana. Por isso, a distância e o tempo curto de recuperação devem impossibilitar a presença deles na partida contra o Grêmio. Quem está numa situação ainda mais difícil é Memphis Depay, que também joga hoje em território holandês. Por isso, a logística não favorável e o tempo curto de deslocamento devem impossibilitar a presença de Memphis no jogo. O goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon também não devem estar à disposição. Ambos estão no Egito com a seleção brasileira sub-20. Além dos jogadores convocados, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Ranieri são dúvidas por estarem se recuperando de lesões. Fato é que o Corinthians teve 10 dias de preparação devido à pausa para a data FIFA e quer dar uma resposta para o seu torcedor fora de casa no último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. O futebol brasileiro deu um salto em 2024. Os 20 maiores clubes do país arrecadaram juntos mais de 10 bilhões de reais. Nós vendemos mais jogadores por valores maiores, então a gente está conseguindo valorizar os nossos atletas, seja porque tem dinheiro nas receitas comerciais, por conta do investimento das casas de aposta, seja porque temos SAFs e gente colocando dinheiro para reestruturar os ativos que compraram. Ajudou muito também o pagamento antecipado pelos direitos de TV. Isso lá em 2023. Só que esse montante generoso já virou vendaval. O futebol brasileiro não estava preparado para esse passo importante que foi dado em 2023, quando da venda dos direitos de transmissão por 50 anos para a Liga Forte União. Esses clubes atingiram 1 bilhão de superávites. Aí no ano seguinte, 2024, já consumindo esse dinheiro, que era por 50 anos, um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. Então o que me faz crer é que o modelo de gestão era antiquado, para um dinheiro muito poderoso. Apenas Flamengo e Palmeiras, que faturaram mais de 1 bilhão de reais cada um em 2024, receberam elogios por fazerem bem a lição de casa. Já a realidade de outros 3 grandes do nosso futebol assusta. São Paulo, Corinthians estão entre os piores. Eu colocaria nessa lista o Atlético Mineiro, que apesar de ser uma SAF com donos com dinheiro, ainda enfrenta alguns problemas, especialmente de dívida. O Galo tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e, segundo o estudo de Grafietti, levaria 22 anos e meio para zerá-la se começasse a pagar hoje. O São Paulo vem há muitos anos mal financeiramente, com altas dívidas bancárias, justamente aquelas em que os juros são muito mais agressivos. O São Paulo, pelo menos, está tentando, a partir da emissão do FDIC,
controlar os seus custos. A gente vai ver que, por exemplo, esse ano contratou poucos jogadores, enfim, está cortando, de certa forma, os custos. O São Paulo entendeu que precisa se reestruturar e começou a fazer isso. Nenhum caos chega aos pés do que o Corinthians vive. A exemplo de Flamengo e Palmeiras, o clube também teve mais de 1 bilhão de receitas no ano passado. Mas a dívida total superou 2 bilhões de reais e continua crescendo. A situação do Corinthians é tão grave que ele não consegue pagar um centavo da dívida, porque todo esse dinheiro que vai para o pagamento do fundo é o serviço da dívida, são os juros da dívida. O que o Corinthians tinha que ter feito? Aquele projeto do Bandeira de Melo no Flamengo. Nesse cenário de números bilionários, Somoge acabou revelando qual foi sua grande decepção em 2024. Pelos números que eu estou vendo, estou horrorizado com a SAF. O Brasil errou ao criar a lei da SAF e não criar o fair play financeiro no mesmo momento. Foi para o Bahia, Cruzeiro, Vasco, mesmo América Mineiro, né, para falar alguns exemplos assim diferentes, todos acumulando prejuízo. Então, 5 SAFs, sem contar o Botafogo, que não apresentou balanço, mas que provavelmente deve fechar com prejuízo, 5 SAFs em 2024, 2023 e 2022 acumularam mais de 1,2 bi de prejuízo. Futuro. É exatamente essa a preocupação desses dois especialistas em finanças no futebol. Está faltando também uma estruturação de negócio para o mercado internacional, para o Brasil não ficar refém única e exclusivamente do seu mercado. Eu acho que essa talvez seja o maior desafio, é o fair play financeiro, né, equilibrar as finanças, e o segundo, poder aumentar as receitas para aumentar o nível de investimento. Os clubes precisam estar comemorando seus 200 anos. Né? Muitos comemoraram o 100, o centenário, mas será que eles vão durar 120, 130, 150? Então, assim, a gente precisa começar a tomar cuidado com as ações, porque elas podem gerar problemas no médio e longo prazo. Né? E Paraná Clube é um exemplo claríssimo do que poderia acontecer com outros clubes de porte até maior do que ele. E o assunto de finanças e até de fair play financeiro é algo muito recorrente entre os torcedores, nas redes sociais e, claro, também com os dirigentes. E agora o novo presidente da CBF, o Samir Chaldi, garante que o projeto vai ser discutido. Estamos assinando a portaria que cria o grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro, uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperavam por essa prática. E a CBF, em sintonia com esse pleito, está liderando essa mudança. Este GT será formado por representantes da CBF, federações estaduais, clubes da Série A e B, além de especialistas em finanças, governança e direito esportivo. Queremos um debate plural e técnico que reflita a realidade do nosso futebol. E já começamos com transparência. Clubes e federações terão 5 dias a partir de hoje para manifestar interesse em participar. Em 90 dias, teremos um conjunto normativo pronto, regras claras para promover equilíbrio financeiro, transparência e sustentabilidade nos clubes. Essa é a nova CBF, ágil, aberta ao diálogo e comprometida em resolver questões estruturais. O fair play financeiro não é mais uma promessa. É um projeto em andamento e vamos construí-lo juntos. Essa tela é interessante porque ela mostra quem fatura e quem conta as moedas, né? Então você tem aí os maiores faturamentos e também as maiores dívidas do futebol brasileiro em 2024. Flamengo, Palmeiras e Corinthians são os clubes que mais faturaram, até com uma certa vantagem em relação a São Paulo e Fluminense. E, por exemplo, do primeiro para o quinto, o dobro praticamente, né? Olha a diferença. Já as dívidas, o Corinthians lidera, a dívida do Galo também é bem alta, hein, Mari? É muita coisa. Aparecem Botafogo, Cruzeiro e São Paulo. Fel, o timão que deve contar certeza ali com Hugo Souza e Romero, praticamente vai com um time aí bem mistão para enfrentar o Grêmio, vai ser fora de casa antes da parada do Super Mundial. Corinthians que não vem com boas partidas nos últimos jogos, então seria ideal terminar pelo menos com uma boa partida e somando pontos aí contra o Grêmio. O talvez ali fica entre Carrídio e também José Martínez ali, que por disputarem dentro do continente sul-americano, pode ser que talvez reforcem o Corinthians. Tem o caso do Félix Torres, que a gente não faz nem questão, né, Fiel? E o Corinthians tendo mais certeza aí de contar com Romero e Hugo Souza e sob o fair play financeiro.
Você acha uma boa? Deve realmente ser implementado no Brasil? Que tudo indica que está saindo do papel e realmente vai ser algo que vai ser real dentro do nosso país, principalmente depois de SAF sendo aquisitoras aí de clubes dentro do Brasil. Casos aí de Botafogo como um exemplo crucial, inclusive campeão, né, da Libertadores. Deixa sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre a implementação do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro? O Timão aí que teve belas arrecadações depois de muito tempo, mais de 1 bilhão de arrecadação, mas as dívidas ainda continuam monstruosas, né, Fiel? O que você acha que deveria ser feito para o Coringão conseguir sair dessa realidade? Será que SAF seria realmente o único caminho? Algo que eu venho batendo aqui no canal. E eu tô quase me rendendo a essa realidade que SAF seria o único caminho para sair. O perigo é se cair na mão de pessoas erradas como o tal de Kia Jorabichian. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Deixa a sua opinião. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!